Olá, meus irmãos. 1ª e 2ª Tessalonicenses, apesar de virem depois de Colossenses, cronologicamente foram escritas pelo apóstolo Paulo antes de Efésios, Filipenses e Colossenses. 1ª e 2ª Tessalonicenses, como também a carta aos Gálatas, foram cartas que Paulo escreveu no percurso da sua segunda viagem missionária. Provavelmente, 1ª Tessalonicenses, que tem 5 capítulos, o apóstolo Paulo escreveu em Atenas, naquela passagem pela cidade de Atenas, em Atos 17. A cidade de Tessalônica era uma cidade na Grécia, onde Paulo passa, então, antes de Atenas, e ali ele planta uma igreja. E a primeira carta que Paulo escreve a essa igreja, ele escreve tratando uma preocupação que alguns cristãos de Tessalônica tinham com a morte prematura de alguns cristãos. Paulo vai falar sobre essa esperança que devia consolá-los, de que os que estão em Cristo Jesus estão salvos, mesmo após a morte. A segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, provavelmente foi escrita alguns meses somente depois da primeira carta. Ele trata sobre a parousia, que é a segunda vida de Jesus Cristo. Alguns tessalonicenses estavam entendendo que essa volta era iminente. Alguns, inclusive, achavam até que ela já havia ocorrido. O apóstolo Paulo, então, trabalha sobre essa postura que o cristão precisa ter constantemente de estar preparado e estar trabalhando enquanto Jesus não vem buscar a sua igreja. A carta de Paulo aos Tessalonicenses, como também a carta aos Gálatas, é uma carta que trata sobre a oposição e a perseguição judaica à igreja. Até o ano 70, 75 depois de Cristo, a primeira perseguição que a igreja cristã sofre é dos próprios judeus, que acusavam os cristãos de traírem o Império Romano, para que eles fossem mortos e perseguidos pelo Império. Nesses primeiros anos de perseguição, o Império Romano não os persegue diretamente. Mas nessa fase, ele se opõe veementemente aos cristãos. Paulo e Silas, por exemplo, em Atos 16, quando estavam em Tessalônica, são veementemente perseguidos e acusados de traírem Roma, de pregarem em culto a um outro Deus. E um dos motivos do ódio dos judeus a Paulo, Silas e aos cristãos é que eles consideravam os não-judeus cristãos como eleitos e amados. É uma expressão que o apóstolo Paulo usa em 1ª Tessalonicenses, que os judeus usavam para os filhos de Abraão. Eles eram os eleitos de Deus, os amados, o povo amado de Deus. E Paulo chama todo cristão, judeu ou não judeu, de eleito e amado por Deus. Então, essa carta, tanto a primeira como a segunda carta, mostra um apóstolo Paulo como um teólogo, um pastor, tratando questões dentro da igreja e incentivando a igreja a suportar as perseguições que ela sofria mediante os judeus. Que a leitura de 1ª e 2ª Tessalonicenses nos reforcem, nos ajudem a buscar o Senhor com zelo, com perseverança. Que Deus nos restaure através da leitura de mais 2 cartas do apóstolo Paulo.